Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Eu sou Kate Marques, sócia e consultora da Cúpula, e hoje vou falar para vocês sobre a relação do custo de aquisição de cliente com o LTV nas imobiliárias. Quando trabalhamos com dados financeiros dentro da operação, é muito comum termos que olhar mais de um dado para tomar uma decisão. E no vídeo de hoje eu vou explicar para você a importância de você não olhar o CAC, que é o custo de aquisição de cliente, de uma forma isolada, e sim fazer uma análise comparativa com o LTV. Mas o que é o LTV? O LTV, que da tradução livre ali do inglês, do Lifetime Value, significa valor ao longo da vida do cliente, é um custo estimado de quanto o cliente deixa na sua operação ao longo da vida dele como cliente. Por isso, é muito importante nós acompanharmos com frequência para, inclusive, olhar para o CAC e entender qual é o custo de aquisição de cliente mais viável para a sua operação. Mas como calcular o LTV na prática aí na sua imobiliária? Então, para facilitar, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo a fórmula completa para que vocês consigam fazer o cálculo do LTV aí na sua operação. Mas de uma forma bem resumida, o LTV ele precisa ser considerado a taxa de administração que vocês têm dentro aí da operação, e isso pode variar, Aqui na fórmula eu estou colocando o exemplo de 10%, que é o que nós mais vemos aí no mercado imobiliário, uma média de taxa de administração de 10%. E também precisamos calcular o tempo que esse cliente, vamos dar o exemplo do inquilino, fica dentro da sua operação. Por isso que é tão importante nós termos estratégias para reter os clientes dentro da imobiliária. Então, quanto mais tempo ele ficar, melhor é o LTV da sua imobiliária. E quais são as informações que vocês precisam acompanhar e quem é a pessoa responsável em acompanhar o LTV? Em empresas de outros segmentos, normalmente os setores envolvidos nesse acompanhamento do LTV são os setores de marketing e vendas. Já nas imobiliárias, eu defendo que o dono da imobiliária e os gestores, um gerente comercial, um gerente de captação, um gerente administrativo, também precisa fazer parte dessa rotina, porque o LTV ele vai dar indícios de melhora de processo, de organização ali, às vezes, um setor de manutenção, de rescisão. Então é importantíssimo que todos os gestores da operação estejam sempre de olho no LTV. Mas Kate, existe um valor ideal de LTV? Não existe. O que a gente precisa sempre perseguir é olhar para o LTV não de uma forma isolada, mas sim acompanhando o CAC, para que o LTV ajude na diminuição do CAC. Então, se numa lógica simples, ali a gente precisa falar, o CAC sempre precisa diminuir e o LTV sempre aumentar para que realmente o seu negócio ele seja um negócio sustentável. Por isso a importância do que eu falei, dos gestores acompanharem esse indicador. Porque se ele não acompanhar e não tiver um plano de ação em cima do LTV e do CAC, esse número do CAC sempre vai aumentar e os seus clientes vão ficar menos tempo dentro da tua operação, o que significa um LTV menor. Na prática, o LTV e o CAC precisam andar de mãos dadas. São dois indicadores fundamentais para você acompanhar dentro da sua operação. Por isso a importância de você acompanhar a jornada do cliente, desde o primeiro atendimento, não desperdiçando contatos, numa desocupação, entendendo o motivo por que aquele cliente desocupou o imóvel, pensando em estratégias para fidelizar esse cliente ou até vender outros serviços. Então a importância de você acompanhar o CAC e o LTV é algo que tem que ser entrado na sua rotina, não dá para você virar as costas para esses dois indicadores. Naturalmente, a gente vai olhar para a diminuição do CAC, mas existem outras formas também de nós termos outras taxas, principalmente na alocação, e não necessariamente ter que cortar gastos ou pessoas da sua operação para diminuir o CAC. Mas é importante você inicialmente calcular o CAC, cruzar esse CAC com o LTV para entender se a tua operação realmente está rentável. Uma outra conta possível de ser feita é você dividir o LTV pelo CAC, até para que você tenha um indicador ali se a tua operação está sendo lucrativa ou não.
Porque de uma maneira bem rápida aqui, a gente precisa ter clientes satisfeitos, um custo de aquisição cada vez menor e um LTV cada vez maior. Então, se nós dividirmos, né, o LTV pelo CAC, a gente vai ter um indicador. Em outros segmentos, esse indicador de divisão, né, do LTV para o CAC, na média, ele é um bom indicador quando a gente entra no número 3. Então, vamos pegar um exemplo aqui fictício que você tem um LTV do teu cliente inquilino, por exemplo, de 4.500. Se esse valor dividido pelo CAC, também olhando um exemplo fictício, que o CAC é R$ 1.250, se nós dividirmos 4.500 por 1.250, nós temos um LTV dividido pelo CAC de 3,6. Então, essa média, como um exemplo, né, de referência para vocês, é uma média boa. Então, primeiro, calcula o CAC, calcula o LTV usando a fórmula que eu deixei aqui no link e veja se a sua média está dentro do mercado ou não. Reforço aqui que não basta apenas fechar mais negócios, vender mais imóveis ou alugar mais imóveis. É muito importante a gente pensar na retenção e na satisfação desses clientes dentro da tua operação, porque além dele consumir outros serviços contigo, ele pode indicar você para outras pessoas. E aí nessa brincadeira a gente acaba tendo um CAC cada vez mais barato. E como usar, né, o custo de aquisição de cliente e o LTV para tomar melhores decisões aí dentro da sua operação? Como eu falei, o primeiro passo é fazer o cálculo, né? O segundo passo é tomar decisões a partir desse cálculo. Então, muitas vezes você vai olhar para um canal específico, como um portal imobiliário ou um investimento em ads, e vai precisar cortar ou fazer um teste em outra plataforma. Então, o custo de aquisição de cliente sozinho não vai fazer mágica na tua operação. É fundamental que você tome decisões e principalmente faça testes, né? Com a mídia digital, isso é plenamente possível e rápido de ser feito. Mas, outro ponto que eu alerto, né? A importância do comercial e marketing olhar esses dados juntos. Porque só falar, né, que o lead do portal X ou o lead da campanha Y não é um lead qualificado, não vai resolver. A gente precisa ter um plano daí de atendimento para esse cliente, com etapas, né, muito bem definidas antes de descartar, inclusive, o cliente, para que você possa tomar uma decisão melhor, não simplesmente cortar pessoas ou investimentos que vocês têm. Por isso a importância do cruzamento, né, entre marketing e vendas. Em outros segmentos, né, que não seja imobiliário, principalmente produto, né, de venda ali específica, é mais fácil a gente calcular o LTV. Então vamos dar um exemplo. Nós temos um produto que ele custa R$500 e para adquirir um cliente nós gastamos lá R$1.000. Essa conta naturalmente não vai fechar, né? É fácil de eu mensurar isso. Já no caso, principalmente da locação, nós estamos falando de uma receita recorrente. Então, nós temos lá a taxa de intermediação, que é paga no primeiro aluguel, e temos a taxa de administração, que vai pingar ali todos os meses. Por isso, a importância de nós mantermos os clientes por mais tempo dentro da minha operação. Então, se eu alugo, por exemplo, um imóvel de R$1.500 e a minha taxa de administração é de 10%, eu tenho ali uma taxa recorrente de R$150. Se ele ficar 12 meses, eu vou ter um valor X. Se ele ficar 36 meses, é muito mais atrativo. Então é importante a gente ter clareza sobre o valor, inclusive, da taxa de administração, e essa é uma estratégia interessante. Muitas imobiliárias definem um limite, então não pega, por exemplo, um imóvel para administrar menos de R$1.000, porque eu vou ter uma taxa ali mensal de R$100. Vale a pena? Custeia a aquisição do meu cliente? Então é importantíssimo a gente começar a fazer esses questionamentos e provocações, inclusive sobre o tipo do imóvel que você deseja trabalhar aí na sua imobiliária. A partir desse conceito, né, de LTV versus CAC, que nós começamos a fazer as análises, né? Eu vou gravar um vídeo aqui no canal que vai falar especificadamente sobre formas de diminuir o custo de aquisição de cliente. E também vou deixar aqui na descrição desse vídeo um post do blog da Cúpula que eu escrevi, que tem todas essas formas descritas, inclusive com exemplos e simulações de cálculo para você testar aí na sua imobiliária.
Também te convido para você conhecer o Dashmob, que é uma novidade aqui da Cúpula, que é uma plataforma que vai te ajudar a calcular o custo de aquisição de cliente e também o LTV e outros indicadores importantíssimos para a sua operação. Espero que esse vídeo tenha sido muito útil e que você consiga fazer esse cálculo tanto do custo de aquisição de cliente como do LTV e cruzar essas duas informações. Até o próximo vídeo!